Olá! Hoje eu quero te deixar aqui um aviso muito importante. Fuja dos ambientes onde você precisa de um selo de aprovação. Onde você leu aquela estrutura onde você está, tanto no contexto religioso, quanto no meio do seu trabalho, na área onde você está, onde você se sente oprimido, rejeitado, onde as pessoas estão constantemente abusando de você de forma emocional, onde as pessoas não respeitam o limite, onde as pessoas já estão ultrapassando os limites basilares de uma vida, de um ser humano. Fuja de ambientes onde você precisa constantemente lutar para ficar. Fuja de ambientes onde você está de forma sequencial, sabe? Sempre tendo que lutar por um selo de aprovação. Então, hoje, na nossa oração de número 6, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra de Deus sobre a liberação da necessidade de aprovação externa. A nossa alma, o nosso coração precisa entender que o único selo de aprovação que a gente precisa ter é do nosso Pai, é do nosso Deus Altíssimo. Nós estamos entrando em campos, em ambientes, nós estamos entrando em relacionamentos onde a gente precisa estar constantemente lutando para ser aprovado. Sabe, existem ambientes onde está tão apertado que você precisa entender que não cabe mais você lá. Existem relacionamentos que você não cabe, existem amizades que você não cabe mais, existem ambientes que você não cabe. Não é porque você é uma péssima pessoa, não, é porque simplesmente os ciclos da vida se encerraram, acabaram. E muitas das vezes a gente continua o quê? Sabe, todos os dias ali, continuando, sempre com as mesmas pessoas que nos oprimem, que nos humilham. Pessoas que estão sempre liberando palavras contra nós, sempre nos amaldiçoando, sabe? Existem relacionamentos, existem ambientes que eles já não nos pertencem. E nós precisamos entender isso. Pare de buscar um selo de aprovação dos outros. Seja livre, tenha uma mente livre. Tenha suas emoções livres. Claro, né, gente? Não é pra você sair fazendo aí o que você quer, magoando as pessoas, ferindo as pessoas, sendo, sabe, uma pessoa inconstante naquilo que você fala, naquilo que você decide. Não, mas é pra você se posicionar dentro de você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Existem lugares onde a gente já não pertence mais. Existem pessoas que já não pertencem à nossa vida e tá tudo certo. A vida, ela é assim, ela é um risco. Ela é um risco. A vida, ela não foi feita para ser negociada, ela foi feita para ser vivida. E a gente precisa entender isso. Então, hoje nós vamos orar por libertação dessa necessidade de aprovação alheia. Sabe, a gente precisa estar com o nosso espírito alinhado com a vontade de Deus. O que é ter um espírito alinhado com a vontade de Deus? Se você rouba, pare de roubar. Se você mente, pare de mentir. Se você trai, pare de trair. Estar alinhado com Deus não é você estar 24 horas dentro de uma igreja. É estar alinhado com a palavra de Deus. É estar alinhado com princípios de Deus. É estar alinhado com aquilo que Deus já ditou. É estar alinhado com os mandamentos, com os decretos de Jesus. É claro, gente, que existem lugares assim onde é difícil sair. E nós estamos aqui desde o começo falando que você precisa ver o grau da sua dor. Você precisa dosar aquilo que você precisa fazer. Você não precisa abandonar o barco do dia para a noite, mas você precisa ter discernimento aonde você está, o que você ouve, as pessoas que você caminha. Puxa vida, tem coisa que é tão clara, mas a gente está cego espiritualmente porque nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. E a partir do momento que você fere princípios, que você quebra valores, você
fica com a visão apagada, você não consegue ter mais discernimento, você não consegue ter alinhamento com a vontade de Deus. Hoje eu quero te contar uma história muito, mas muito legal. Eu não tô aqui contando filosofia humana, eu tô aqui te trazendo fé, te trazendo esperança, te trazendo alívio, te trazendo alegria, acenando para você que está no fim do túnel, que existe luz, sim. Que a sua vida é preciosa, sim. Que a sua família é importante, sim. Que a sua saúde emocional é importante, sim. Saúde emocional, espiritual, o seu corpo é importante. Cuide do seu corpo. E nós precisamos estar alinhados com a vontade do céu. Porque estar alinhado com a vontade humana, ela faz com que a gente quebre princípios e valores. E isso não é do coração de Deus. Não adianta nada a nossa boca estar cheia de Deus e o nosso coração estar vazio de ações, de atitudes e de palavras. Daquilo que não existe, daquilo que não é coerente. Nós sofremos muitas vezes porque nós vamos levando a vida assim, de qualquer jeito. Ah, me feriram? Então eu vou ferir. Ah, me traíram? Então eu vou trair. Ah, fizeram isso comigo? Então eu vou fazer também. Sempre, sabe aquela moeda de troca? Essas moedas de troca, sabe? Elas vêm só para fazer um buraco na sua vida. Para te deixar ainda mais perto do abismo. Elas vêm para te desanimar, para te desmotivar. Essas moedas de troca, elas não nos pertencem. Sabe? Você tem uma identidade. Você tem um propósito de vida. Você tem uma missão. A gente perde a nossa identidade de ser humano, de ser, quando a gente olha mais para nossa dor e esquece de olhar a dor do próximo. E esquece de ter empatia pelo próximo. Ok, a pessoa me feriu, Rayane, e tudo bem, ela errou. Ok, mas você já parou para sentar para a pessoa? Ou você já parou para sentar com a pessoa e conversar com ela? Mas por que você fez isso comigo? Mas o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Porque às vezes é muito fácil colocar a culpa no outro, a gente esquece que a gente tem uma culpa sobre aquilo também. Muitas das vezes, eu não estou aqui, volto a dizer, se você sofreu abuso, se tocarem você indevidamente, você tá entendendo? Você tem que dosar a sua dor. Isso não justifica. Eu volto a dizer, essa maldade tá no coração dessas pessoas. Pessoas que foram tocadas indevidamente, abusadas indevidamente. A maldade está no outro. A maldade não está em você. A culpa não é sua. Ok? Mas isso aí é um ponto muito delicado que a gente pode tratar isso em outro momento, que durante essa jornada aqui de 31 dias de oração, você vai entender, Deus vai te dar clareza. Então, mas você que foi abusado emocionalmente, você que permitiu relacionamentos abusivos, você que permitiu pessoas que entrassem e quebrassem os seus valores, que quebrassem aquilo que foi criado no seu coração desde a sua infância. As pessoas que entram na nossa vida e bagunçam a nossa vida por inteiro, isso indica que em algum momento a gente também se perdeu. Isso sinaliza que em algum momento nós também falhamos. Falhamos, às vezes, no excesso da confiança. Falhamos no excesso de alguma coisa nós falhamos. É muito fácil a gente se esconder atrás da nossa dor. É muito fácil porque a nossa mente ela fica tão cauterizada na dor que foi tão forte que você só consegue ter ódio, só consegue ter raízes de amarguras dentro de você. Mas se você parasse para pensar, e dessa vez não pensar sozinho, não pensar com a filosofia, com aquilo que você olha no Instagram que dura 5 segundos, 10 minutinhos, sabe? Se você pudesse olhar para sua dor de uma forma mais profunda, de uma forma mais espiritual, dessa vez caminhando com Jesus, dessa vez convidando o Espírito Santo para caminhar com você, entendendo a sua dor, entendendo, ok, Rai, aconteceu isso, e agora o que eu faço? Você precisa convidar a presença de Jesus para Ele te mostrar que se você falhou, que Ele te dê, sabe, esse discernimento, que Ele te mostre, para que você entenda que aquela pessoa lá do outro lado que te feriu, que te traiu, que te magoou, que mentiu pra você. Sabe, a gente precisa ter esse olhar.
A dor ela é muito profunda, eu sei que é difícil, gente. Mas tudo isso vem para nos amadurecer. Eu volto a dizer que em Romanos 8:28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Você ama a Deus? Então as coisas de ruim vão cooperar para o seu bem, vão te amadurecer. Vão te amadurecer, e nós precisamos entender que a nossa dor é para nos melhorar e não para nos matar, e não para nos aprofundar no abismo da nossa alma, e não para nos deixar ser levado por uma ansiedade profunda, por uma depressão profunda, por uma crise profunda. Não, as nossas dores, nós somos seres humanos, as nossas dores é para nos fortalecer e não para nos matar. O que a gente precisa entender é que existem situações na nossa vida que a gente só vai vencer decidindo vencer. A gente só vai vencer decidindo, falou, não, chega, pra mim deu, eu não quero mais ter essa lembrança, eu não quero mais viver isso aqui. A partir de hoje as pessoas vão ter limite na minha vida, a partir de hoje as pessoas vão ter que me respeitar e respeitar as minhas emoções, respeitar a minha fé, respeitar o meu posicionamento, não com aquela força de ser mal educado para dominar as pessoas, para manipular as pessoas, para fazer com que elas, sabe, queira não fazer com que as pessoas sejam alimentadas com a tua verdade, com as tuas dores, mas que para você também respeite o limite da outra pessoa. Limites existem para a gente respeitar. E se a gente avançar os limites, é claro que vai acontecer alguma coisa. Então, gente, eu já comecei falando dessa forma, sabe? Porque eu quero te trazer para a realidade. A minha vida é perfeita só porque eu tô aqui falando? Não. A minha vida tem marcas, tem cicatrizes, assim como a sua vida tem. Não cabe nós dosar a dor de ninguém. Cabe nós amar, respeitar a dor do próximo. Não só porque eu sou cristã, não só porque você é cristão que a gente está blindado de dores. Não só porque nós temos uma fé que nós estaremos blindados de dores. Não, eu amo a Deus e mesmo assim eu tô sofrendo. Mesmo assim eu tô no abismo. Mesmo assim eu não consigo ter esperança, não consigo ter fé. Isso significa que você ainda não aprendeu a lição da vida. E não é por maldade, é porque Deus tem a intenção de nos amadurecer, de nos aperfeiçoar. Sabe? Estar aqui sinaliza o quanto eu também preciso amadurecer, o quanto eu também preciso romper. Lembra que no começo eu falava que pra mim era complicado vir aqui, falar ao vivo, vir aqui expor as minhas ideias, expor o que eu tenho carregado como vida, como propósito. É um risco. Existem pessoas que podem me elogiar, existem pessoas que podem me criticar, existem, mas eu entendi que a vida é um risco. A vida é assim mesmo. Você fazendo, vão reclamar. Você não fazendo, vão reclamar também. E tá tudo certo. O que a gente tem que entender é que andar na vontade de Deus, sabe? Estar alinhado com o coração de Deus, não significa que você vai ser uma pessoa 100% blindada do mal, blindada das pessoas ruins. Não, isso significa que tudo na sua vida vai cooperar para o seu bem, para a sua maturação, tá bom? Gente, eu vou começar aqui fazendo uma oração, tá bom? Para você que chegou agora, nós estamos na nossa oração de número 6 do e-book Curando Feridas Invisíveis, ok? Então, todos os dias de segunda a sexta eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor, trazendo aqui encorajamento, trazendo aqui, sinalizando para aquelas pessoas que acham que não tem mais saída, sinalizando para você que tem saída sim, que Jesus está disponível, que a fé, que a esperança está disponível e acessível para nós. Nós caminhávamos sozinhos, mas quando a gente convida Jesus para caminhar conosco, meu amigo, minha amiga, a história é outra. É muito diferente. A sua vida volta a ter luz, sabe? As suas dores voltam a ter um propósito. Eu já ouvi, gente, testemunhos de pessoas assim, eu tava por um fio para destruir a minha vida, para destruir a minha família. Gente, isso é muito forte. Quando as pessoas convidam Jesus para caminhar com elas voltam a ter vida, voltam a ter um propósito, sabe? E que você possa alcançar essa verdade no seu coração. Não é uma religião, sabe?
mas é o seu coração que precisa estar alinhado, conectado com Deus. Ir à igreja é importante, faça isso porque é um princípio da palavra de Deus, tá bom? É legal você caminhar com pessoas que têm a mesma fé com você, porque elas te encorajam, elas te dão força, não significa que é perfeito. Lembra que eu falei recentemente? Caminhar com pessoas da comunidade cristã não blinda elas de serem seres humanos. Elas vão falhar, elas vão pecar, elas vão errar, assim como nós. Vamos sair do banco de vítima, vamos também ser réu em algum momento, vamos falhar, vamos pecar, vamos, sabe? A gente precisa sair transicionar dessa posição de vítima e vir também entender na nossa vida que em algum momento a gente também feriu, a gente também magoou, a gente também precisa pedir perdão, ter coragem e avançar em pedir perdão. Se você não perdoa, você precisa liberar esse remédio, sabe? Para a vida da outra pessoa e principalmente para a sua vida. Liberar perdão te cura, te salva. Tá bom? Então, vamos fazer uma pequena oração aqui, bem rapidinho. A gente já vai entrar na palavra e logo em seguida a gente já vai encerrando, tá bom? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu oro para aquelas pessoas que estão me ouvindo, aonde essa live alcançar, aonde esse vídeo chegar, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam entender que elas não precisam de um selo de aprovação do ser humano, que elas possam entender que o selo de aprovação vem do céu, vem do Altíssimo, vem de Deus, soberano e eterno. Deus, o nosso Pai, que entregou o seu único Filho por amor a nós. Senhor, que os nossos corações possam entender que não há nada nessa terra que nos separe do Teu amor, que nos separe da Tua presença. O mundo, Senhor, vai nos rejeitar, porque se rejeitaram a Cristo Jesus, nós também seremos rejeitados, Senhor. Isso em todas as áreas da nossa vida. Mas que onde, Senhor, essa mensagem chegar, as pessoas possam ser resgatadas. Que a fé, Senhor, que estava para minar, volte a brilhar. Que a esperança que estava para acabar, Senhor, ela volte a florescer. Em nome de Jesus, que essas pessoas, meu Pai, possam ser libertas, Senhor. Que elas possam entender que a única aprovação que a gente precisa é do Senhor. Senhor, que essas pessoas possam caminhar conforme a Tua palavra, alinhadas com aquilo que o Senhor declarou na palavra santa de Deus, na Bíblia Sagrada, que é imutável. Senhor, nessa terra, nesse mundo, tudo passou, mas permanece a Tua palavra. A Tua palavra é fiel. Seres humanos, pessoas governantes, pessoas poderosas já passaram, Senhor, por este mundo, mas a Tua palavra continua de pé, Senhor. O Evangelho, Senhor, o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, Senhor, o Teu Filho continua de pé, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos atrai, Senhor, para sermos pessoas melhores, Senhor. Amado Espírito Santo, eu rogo pela Tua presença, fica conosco nessa tarde, fica conosco na nossa vida, sela o nosso coração com a presença santa de Jesus Cristo. É Ele que estende a mão e nos resgata da sombra do vale da morte do nosso espírito, da morte das nossas emoções, da morte da nossa alegria, Senhor. Quando a tristeza chega, é as Tuas mãos que nos resgatam e nos sustentam. Em nome de Jesus, que haja vida onde essa mensagem chegar. Que haja esperança, Senhor, onde essa mensagem alcançar. Que essas pessoas voltem a sorrir. Que essas pessoas voltem a ter alegria, Senhor. Que elas voltem a ter confiança, Senhor, nas pessoas. E entendendo que pessoas ferem. E entendendo que nós somos capazes de ferir. Mas pessoas também curam. Mas nós também somos capazes de liberar perdão. De pedir perdão, Senhor. Não somos perfeitos, mas é a Tua presença. É a Tua graça. É a Tua palavra que nos sustenta. Amado Jesus Cristo, fica conosco em nome de Jesus. Amém, gente? Se você recebe essa palavra, diga amém. Mas bem rapidamente eu quero ler com você o livro de 2 Reis, no capítulo 5. Eu vou ler bem rapidinho, tá bom? Mas pegue a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Ai, mas eu não entendo nada do que está na Bíblia. Não conheço Jesus, sou novo na fé. Comece lendo os evangelhos, o Novo Testamento. Tá bom? E aí você vai conhecer Jesus, você vai conhecer as histórias de Jesus. Comece lendo o Novo Testamento. Depois que você entendeu o amor de Jesus por você, aí depois você pode abrir a Bíblia assim num todo, se aprofundar na palavra, sabe? Assim, foi a palavra de Deus que me resgatou da sombra
da minha morte, dos lugares onde eu entrei. Se não fosse Deus na minha vida, gente, se você tirar Jesus do meu coração, não resta mais nada em mim. Nada, 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 nada. Então, o brilho dos meus olhos, o sorriso dos meus lábios, a alegria de viver é porque eu tenho Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo me resgatou de vales onde eu achei que eu estava prestes a morrer. Então, assim, a vida em mim porque eu encontrei vida em Jesus. E eu quero te convidar para você também conhecer esse amado da minha alma. Então vamos lá, 2 Reis, no capítulo 5, 2 Reis fica lá no Antigo Testamento, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, preste atenção, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu não posso ler toda a história porque o nosso tempo é curto, mas o que eu quero aqui, resumindo, te dando um pano de fundo dessa história, é que Naamã, ele era um grande homem de guerra, tá bom? Ele ocupava um cargo de confiança perante o reinado daquela época. Porém, esse guerreiro forte, tá bom? Esse guerreiro forte, ele ficou leproso. Lepra naquela época, tá bom? Era uma doença que afastava a pessoa doente de todos da sociedade. Os olhos da sociedade via aquela pessoa leprosa, essa enfermidade, de uma forma muito ruim, sabe? Tipo, essa pessoa tá em pecado, essa pessoa não vale nada, é uma pessoa amaldiçoada pela vida. Então a lepra era um sinal de uma enfermidade, de uma doença no corpo, que também simbolizava uma doença no espírito do ser humano, tá bom? Na alma do ser humano. Continuando, tá? Enfim, naquela época, as tropas, elas entraram em confronto elas foram atacar a Israel, o povo de Deus, tá bom? E levaram escravizada, né, uma menina. Essa menina aqui, ela não tem nome, não aparece o nome na Bíblia, também não aparece a idade dela. Mas teólogos, e estudando profundamente mais um pouquinho sobre essa história, era uma menina aparentemente numa fase de adolescência, ok? Então vamos lá, era uma menina jovem e ela foi levada cativa. Aqui eu quero entrar no que eu vou falar, do que nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Veja só, existem pessoas que aparentemente elas são fortes, elas visivelmente são fortes, mas por dentro elas estão leprosas. Trazendo a palavra lepra aqui para nós, para aquilo que eu estou aqui durante esses 31 dias falando, é uma doença na alma, é uma enfermidade, é uma cicatriz. Qual é a sua cicatriz que você esconde de todo mundo, que te paralisa, que te dá medo, que você não deixa ninguém entrar lá? Sabe? E o Senhor quer te resgatar desses pensamentos. O Senhor quer te curar. Então, existem pessoas como Naamã, um líder guerreiro que é aparentemente forte, mas por dentro, por debaixo das armaduras de um guerreiro, existia uma doença, uma lepra, uma enfermidade. Você está vestindo uma armadura para aparentar o quê? Que você é forte? E o Senhor está aqui para te dizer que você sim é forte, mas que você esconde muita coisa de muita gente. E que você tá calado, tá sofrendo calado, e que você precisa de ajuda, mas não consegue pedir ajuda, porque acha que todo mundo vai te ferir, porque acha que todo mundo vai roubar a sua alegria, porque acha que todo mundo que entrar na sua vida vai arrancar um pedaço de você. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida, ela foi feita para ser vivida. Existem milhares de pessoas que estão no leito de UTI, onde desejam ter a vida que nós temos.
onde desejam ter essa oportunidade que você tem. Então, arranque as suas armaduras. Volte a ser um ser humano. Sabe? Entenda que você não precisa da aprovação de ninguém. Pessoas que buscam a aprovação de outras pessoas, de lideranças, de líderes religiosos, de uma comunidade onde você está, isso revela mais a rejeição que você já sofreu na sua vida. Isso revela mais o abandono que você já sofreu na sua vida. Eu já fui rejeitada. Eu já fui abandonada. Por muito tempo eu estava que nem Naamã, colocando armaduras de guerra e afastando, repelindo todas as pessoas da minha vida. Ou eu ferindo outras pessoas também. Mas em Cristo Jesus eu encontrei uma cura. Ele me curou. Ele restaurou as minhas emoções. Ele colocou esperança em mim. Como? Converso com ele olho a olho? Não, converso com ele através da palavra de Deus. Conhecendo essas palavras que eu acabei de ler para você, Deus foi curando a minha vida. Deus foi trazendo entendimento. O que eu entendi? Eu entendi que existia um homem que fingia ser algo que não era. Ele era um guerreiro forte, sim. Ficou doente, sim. Mas trazendo para o nosso contexto de vida, qual é a sua armadura? Você está escondendo a sua dor. Você não procura ajuda, você não abre o seu coração, você não abre o seu coração para novos amores, você não abre o seu coração para reconstruir a sua família, você não abre o seu coração, você não luta, você está desistindo das coisas muito fáceis. Ei, acorda! Não! Sabe? Se você está lutando sozinho, você vai fracassar. Agora, se você chamar Jesus Cristo para entrar na sua vida e mudar a sua história, mudar suas emoções, curar suas feridas, estacar o sangramento do seu coração, o que fizeram com você, que você está sangrando há faz 20, 30, 40 anos da sua vida. Ei, Jesus é o médico dos médicos. Ele é a resposta do seu coração. E aqui no versículo 2 fala assim, no versículo 3 fala assim, que essa menina ela foi levada como escrava e ela começou a servir a casa de Naamã. E servindo a esposa de Naamã, ela disse, minha senhora, né? Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Um dia ela disse à sua senhora, a esposa de Naamã, se o meu senhor, que é Naamã, procurasse o profeta. Procurar um profeta, gente, eu quero te dizer aqui de uma forma bem clara. Eu sei que o contexto da comunidade cristã, de modo geral, tá um pouco bagunçado. E tá tudo certo, porque a vida, onde tiver gente, vai ter um pouco de bagunça. Não é perfeito não, tá? Mas existem pessoas sim ainda que são cheias da presença de Deus. Existem pessoas ainda sim que podem e têm óleo de cura para te ajudar, que tem uma palavra para te direcionar, sabe? E essa menina, levada como escrava, ela tinha um propósito. Então, pega essa. Essa menina que deu o caminho para a cura de Naamã, no meio da dor dela, ela ainda pôde exalar um perfume, uma direção de cura. Essa menina, ela era de Israel. E em Israel, sabe, ela conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia Deus porque na casa dela, a família dela falava do Deus. Falava do Deus criador, do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que faz. Ele é capaz de fazer sim, do Deus de milagres sim, do Deus que restaura sim. Então essa menina tinha uma palavra de fé, de direção. No meio da sua dor, essa menina foi levada como escrava na guerra. No meio da sua dor, ela conseguiu ser óleo de cura na vida de outra pessoa. Preste atenção. Se as pessoas que estão perto de você, elas abrirem o coração dela para você, confiarem coisas especiais para você, entenda que se elas confiam em você é porque elas acreditam que você é capaz de liberar uma palavra de cura no coração delas. Eu atendo pessoas que sim, foram muito magoadas pela vida. Mas eu louvo a Deus que o Senhor me confiou pessoas onde eu posso dizer, ei, não é o fim. Ei, não é o fim. Não é o fim. Tá bom? Dá pra ter esperança sim. Dá pra recomeçar sim. Então, essa menina aqui que deu uma direção pra esse homem que estava doente, eu vou resumir a história pra vocês.
No fim aqui do texto, Naamã foi procurar esse profeta lá em Israel. E esse profeta falou assim: Naamã, vai lá, sabe, no rio, e se lança 7 vezes, e você será culpado, e você será curado. Então, a direção aqui é, no meio da sua dor. Primeiro, começando com Naamã. Naamã tinha as armaduras e tinha uma ferida escondida. Tá bom? Segundo, essa menina, no meio da sua dor, foi levada como escrava, e mesmo assim ela tinha um óleo de cura. Tá bom? Ela não foi paralisada, porque aquilo que ela estava vivendo, ela não foi paralisada com aquilo que ela estava vivendo, mas no meio da dor dela, ela conseguiu ser óleo de cura, de direção para uma pessoa que estava doente. Então, Naamã seguiu. É que se a gente ler tudo aqui, você iria entender, mas eu não tenho muito tempo para ler todo o texto, mas o importante é que você leia 2 Reis, capítulo 5, e você vai ter discernimento, você vai entender a palavra de Deus, partindo desses princípios, tá bom? Então, e Naamã foi atrás da cura dele. Ele foi atrás desse profeta que essa menina falou, sabe? Ele foi atrás e ele conseguiu a cura dele. Resumindo toda a história é maravilhosa. Então, essa menina, ela não precisava do selo de aprovação de ninguém. Essa menina ouviu a voz de Deus, colocou em ação tudo aquilo que o coração dela tinha, que era fé, que era esperança. Ela acreditava no milagre, ela acreditava na mudança. Não conta aqui, mas eu fico imaginando, sabe, o quão grato Naamã ficou com essa menina. Essa menina que era vista como uma escrava dentro, sabe, da casa de um general, porque Naamã, ele era um general de guerra. Imagina só que no meio da sua dor você é capaz de curar a vida de outras pessoas. Então, o que você sofreu lá no passado, na sua infância, sabe, no seu contexto familiar, as suas dores, só você pode direcionar, sabe, o óleo de cura na vida de alguém. As pessoas que se aproximam de nós não é por acaso. Não é por acaso. Todas elas. Escute bem o que eu vou falar. Se você tem uma dor no seu coração muito forte, muito profunda, um abuso emocional muito grande, sabe? E se você ainda não venceu, procure ajuda. Tá bom? Procure um terapeuta, procure um psiquiatra, procure a comunidade cristã, procure conselheiros de fé, procure lideranças, pastores, mas assim, tenha discernimento, tá bom? Tenha discernimento. Procure pessoas. Essas pessoas, elas têm um óleo de cura sobre a nossa vida. Você entende? E claro, né, gente? Eu tô aqui, eu sou terapeuta cristã, então se você vier falar comigo, eu vou te apresentar o Deus, sabe? O Deus Pai, eu vou te apresentar o Filho Jesus Cristo, eu vou te apresentar o Espírito Santo e só isso. E vou te mostrar através da palavra que Ele é capaz de transformar a sua mente, curar as suas emoções. Desde que você tome uma decisão, como Naamã tomou uma decisão em ouvir a voz do quê? De uma menina. Às vezes, sabe? Tem muito tesouro, tem muito óleo de cura nas pessoas que a gente menos espera. Você ia confiar sua vida nas mãos de uma menina? Aqui, nessa história? É difícil, né? Mas eu vejo que Naamã foi quebrado no seu orgulho. Eu vejo, sabe, que ele parou para ouvir, porque no meio da nossa dor, quando a gente acha que tá morrendo, sabe, no meio da nossa dor, a voz de Deus, ela sobressai sobre todas as vozes que a gente já ouviu. Porque este homem, ele estava prestes a morrer, e foi uma menina que no meio da dor dela, ela falou: ei, amigo, eu sei aonde você pode ir, eu sei qual direção você pode tomar, eu sei qual é a pessoa que você pode procurar. E você? Aonde você tem direcionado as pessoas? O que você tem falado para as pessoas? Tem abençoado a vida delas? Ou tudo aquilo que você fala é para que as pessoas morram nas suas emoções?
Porque você está morrendo. Tudo indica. A sua fala indica o que está dentro de você. Indica a sua dor. Se você vê tudo ruim, se você não vê cor na vida, se você só vê desgraça no dia, então preste atenção que o seu espírito, as suas emoções, elas estão a falecer. Se você só fala, e se você não encoraja, e você não dá esperança, e você não motiva as pessoas, tem alguma coisa de errado dentro de você. Então não deixe a dor, não deixe os abusos que as pessoas fizeram na sua vida te prender, sabe? Volte a viver a sua essência. Volte a ter alegria no seu coração. Gente, eu encerro essa palavra aqui e eu vou ler aqui a oração e nós vamos ir conversando, tá bom? Liberação da necessidade de aprovação externa. Seja que nem essa menina. Seja livre pelo poder do nome de Jesus, tá bom? Você sofreu por rejeição, sofreu por abandono. Se você se sente rejeitado, sabe? Entenda que a aprovação do céu, ela vai te curar. Ela vai te curar. E você vai ter clareza dos lugares, dos ambientes e entender com amor o que eu estou te falando. Clamar por uma fonte interna de validação e aceitação, libertando-se da dependência da aprovação dos outros. Amém, gente? Isso é muito forte. Querido Jesus, fonte de toda luz e amor, neste momento elevo o meu coração a Ti, buscando libertação. Libertar-me da prisão da necessidade incessante de aprovação externa. Desamarra as correntes que me prendem à opinião alheia, que me fazem mendigar por validação em olhares e palavras que nem sempre refletem a verdade do meu ser. Olha o quão profundo é isso. Dá para falar assim com Jesus? Dá. Dá para falar assim. Você pode rasgar o seu coração com Jesus, tá bom? Liberta-me, Senhor. Eu tô num cárcere onde toda vez eu preciso do olhar, do selo de aprovação de alguém para achar que eu tô viva. Não. Se você já tem clareza naquilo que Deus te chamou para ser, naquilo que Deus te colocou no seu coração, viva. Viva intensamente com alegria, carregue a mensagem de Jesus, carregue a sua história com alegria, com amor e entendendo que você está na jornada da vida, que a caminhada tem altos e baixos sim, mas com o Senhor Jesus Cristo nós somos capazes de sobreviver. Só as amarras do passado, só Jesus Cristo pode te desamarrar daquilo e das pessoas que te acorrentaram e que te amarraram lá atrás. Tá bom? Te aprisionaram, lançaram palavras que eram mentiras sobre você. Xingaram, as ofensas, sabe? Tudo isso na nossa vida, no mundo espiritual, tem um peso. Então não acredite naquilo que está fora da palavra de Deus. Deus tem promessas na nossa vida. Não acredite na opinião alheia que vem para te destruir. Tenha discernimento ao ouvir, tá bom? Filtre tudo aquilo que as pessoas falam. Filtre tudo aquilo que pode colaborar para o seu bem, do seu coração, alinhado com aquilo que Deus tem para você, alinhado com a palavra santa de Deus. Isso é muito importante. Clamo por uma fonte interna inesgotável de aceitação, que eu possa encontrar em Ti e dentro de mim mesmo a certeza do meu valor. Você tem valor, mas a gente só consegue entender, a gente só consegue estar firmado na rocha, desde que você entenda isso num valor em Cristo Jesus, naquilo que Deus fala. Porque se você procurar valor nos homens, se você procurar valor em mulheres, no ciclo de relacionamento, em amizade, não, gente. Você vai se frustrar, tá bom? O seu coração precisa estar no coração de Cristo Jesus. E entender que Ele te ama e que Ele deu a vida por você. Esse é o nosso grande valor em Cristo Jesus, sabe? Então, as pessoas elas vão nos ferir, elas vão nos magoar, assim como nós também podemos fazer isso, mas a gente precisa entender que o nosso valor está em Cristo Jesus, ok? E é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento e clareza.
Ensina-me a ouvir a voz suave da minha própria intuição, em confiar nos meus sentimentos e a reconhecer a beleza única que reside em minha alma, independentemente do julgamento do mundo. Sim, você é capaz de tomar as suas próprias decisões. Sim, você é capaz de decidir as suas atitudes. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, você tem discernimento. Todo ser humano sabe o bem e o mal. Você sabe. Tá ok? Então, escute a voz do Espírito Santo no seu coração. Volte à sua essência. Volte à sua essência. Que eu possa me libertar da escravidão de moldar minhas ações e escolha para agradar os outros, perdendo minha autenticidade no processo. Às vezes a gente está num ciclo relacional, em meios de amizade, em meio de pessoas, porque a gente está sempre se esforçando para agradar o outro e a gente está o quê? Quebrando princípios no nosso coração, na nossa vida, plantando para colher algo que não nos pertence. Então, um exemplo aqui, gente, volto a dizer, qual é o grau do seu sofrimento? Qual é o abuso? Qual é a dor do seu coração? Um exemplo aqui é em pessoas que entram em amizades onde é assim, ó, fulana, você só entra aqui se você pular dessa ponte. Você só vai aqui se você fizer isso aqui. Você só entra nessa amizade se você... Muitos jovens usam essa droga. Você só entra nessa amizade se você beber com a gente. Você só entra nessa amizade se você quebrar os seus princípios, quebrar a ética, quebrar a moral, quebrar valores. Sabe, existem rodas, existem relacionamentos onde não cabe a gente. Porque o quê? Nós estamos firmes naquilo que nos foi ensinado. Eu tenho certeza que o seu pai, que a sua mãe te ensinaram coisas boas, te ensinaram princípios, te ensinaram a não mentir, a não enganar, a não trair, sabe? A gente pode ter errado, a gente pode ter falhado, sim. Peça perdão, sabe? Se reconecte com a sua dor, mas não para te matar, mas para te curar, para te restaurar. Então, pare de buscar um selo de aprovação onde você precisa quebrar os princípios e os valores da palavra de Deus. Se você vai quebrar mandamento para entrar num ciclo, não entre. Numa roda, não entre. Continue firmado em Cristo Jesus. Então, assim, se uma pessoa se chegar a mim e falar, Rai, vamos ali, vamos numa festa, vai ter um monte de gente solteira. Ou, não posso ir lá. Eu sou casada, eu sou mãe de um filho. Você tá entendendo? Eu não posso, não negocio meus valores, não negocio os meus princípios, eu não negocio para caber em lugar nenhum. Eu não negocio. Se eu tiver que mentir dentro de uma empresa, eu não negocio os meus valores. Você tá entendendo? Eu não negocio. E entender isso me firma na minha identidade, me firma na minha essência. Se eu tiver que enganar as pessoas, eu não entro, eu não faço, eu não vou, eu saio. Ai, mas você vai entrar naquele lugar e vai ser legal e vamos lá. Não, não vá, não vá. Não precisa, nós não precisamos de um selo de aprovação onde nós vamos quebrar aquilo que construir o nosso coração como princípios, como ética, como conduta. Tá ok? Se você errou, se você falhou, sabe? Peça perdão. Se encontre novamente na sua dor, naquilo que você fez. Sabe? Sai um pouco do banco da vítima e entra no pouco do banco do réu e veja aonde você errou, veja aonde você falhou. E se conecte de novo com a sua essência. Como eu me conecto com a minha essência, com a minha verdade, com os princípios? Se conectando com o Criador. Não existe outra forma. Criatura não anda sem o Criador. Deus, Ele é o nosso Criador. É Ele que desenhou o nosso coração. Então, não force para caber em algum lugar. Tá bom? Não minta, não negocie os seus valores, seus princípios para ser aprovado. Não. Se tiver que bater de frente, bate mesmo. Tá entendendo? Mas não negocie com ninguém os seus valores. Ajuda-me a cultivar a coragem de ser quem eu realmente sou, com minhas virtudes e as minhas imperfeições, sabendo que sou amado e aceito por ti exatamente assim.
Que a tua graça me envolva, dissipando qualquer insegurança e medo da rejeição. Fortalece meu espírito para que eu possa caminhar com confiança, ancorado na tua verdade e na aceitação que brota no meu interior. Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, preencha os espaços onde antes residia a ansiedade. Pela aprovação dos outros. Em nome de Jesus, amém. Gente, essa daqui foi a nossa oração de número 6 do e-book Curando Feridas Invisíveis. Esse e-book está disponível aqui mesmo no meu Instagram. Entre em contato comigo no direct, no WhatsApp e você pode acompanhar. Eu imprimi ele, tá? Então, eu faço as minhas orações. Essas orações são... Esse e-book são 31 dias de orações. Todas essas orações foram criadas assim, né, com a inspiração do Espírito Santo, é claro, né, e com as nossas próprias marcas, cicatrizes e dores. E também é um pouquinho daquilo que eu converso, eu falo com as pessoas nos meus atendimentos, as pessoas que eu auxilio, com as pessoas que eu caminho, sabe? E eu encontrei uma forma de poder ampliar isso, fazendo esse e-book, levando essas lives aqui para você, para que você também entenda que você é capaz de vencer essas dores, capaz de sair do banco da rejeição e entender que você não precisa de um selo de aprovação humano e entender que você precisa olhar para o céu e sentir que é aceito. Sabe, eu sempre falo que encontrar a Jesus não vai nos blindar das dores do mundo, mas vai nos sustentar no meio das dores. Sabe, é a mão dele que nos sustenta. Parece loucura o que eu tô falando agora. Mas se você tá passando por um processo muito dolorido, sabe, dá uma chance pro nosso Senhor. Dá uma chance pro seu coração. Assim como Naaman deu uma chance pra essa menina, sabe? Para ele poder ir ao encontro da cura dele. Ele quebrou o orgulho dele, ele quebrou todas as razões da mente humana, falando que não crê em Deus, que não acredita no Espírito Santo, que não, sabe? Mas você precisa de uma chance. Meu maior conselho para você é que você não espere a dor chegar, não espere a enfermidade chegar, não espere a necessidade de um milagre para você encontrar Jesus na sua vida. Ele te ama. Se você parou para ver essa live aqui, eu quero dizer que Jesus te ama e que você tem um valor enorme para ele e que ele não é como as outras pessoas que a gente precisa estar forçando para entrar na vida de alguém, que a gente precisa estar se adequando para entrar na vida de alguém. Só um minutinho que eu acho que tem alguém me ligando. Ah, não tem mais. Tinha alguém me ligando aqui, desculpa, gente. Sabe, Jesus, ele vai nos desconstruir quando a gente deixa ele entrar na nossa vida. Ele precisa arrancar as raízes amargas do nosso coração. Porque, às vezes, aquilo que as pessoas fizeram na nossa vida pode desconfigurar, sabe? Jesus. A gente pode, lá no fundo da nossa alma, a gente pode entender que em algum momento Jesus pode falhar com a gente. Mas eu vim te dizer que ele não falha. Se ele entregou a vida dele por você, é porque tudo que você passou e tudo aquilo que a gente ainda vai passar tem um propósito. Só não desista da sua vida, sabe? Não fique doente para ser aprovado pelos outros. Não negocie os seus valores, os seus princípios para caber em algum lugar. Não. Esteja firmado na rocha, que é Jesus Cristo, esteja firmado na palavra santa de Deus. Gente, a gente fica por aqui, tá bom? Muito obrigada para você que ficou esse tempinho aqui com a gente. Seja que nem essa menina que deu uma direção a uma pessoa que estava doente, que estava enferma, que você possa compartilhar essa live, que você possa compartilhar no WhatsApp, nos grupos da família, nos amigos, aquela pessoa que precisa um pouco de esperança, de coragem, de fé e entender que ela não precisa quebrar princípios e valores para caber em algum lugar. Ela não precisa desfazer daquilo que ela crê, na fé que ela tem, na esperança que ela tem, que foi construída ao longo da vida para ser aceita por alguém,
pra forçar um relacionamento, pra forçar aquele namoro que você já viu que não vai dar certo, aquela amizade que você viu que não vai dar certo, sabe? Tudo aquilo que quebra, aquilo que a gente crê, os nossos valores, os nossos princípios na palavra de Deus, não merece a nossa presença. Não é pra gente estar lá, tá bom? Então, um forte abraço e até amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você continue aqui conosco aí durante essa semana. Até amanhã, gente!